E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do vlog Formando Opinião. A gente vai seguir falando aí sobre temas meio, digamos, polêmicos, né? E claro, não poderia faltar de falar da religião, né? Muita gente não gosta que a gente fale da religião, né? Só que é necessário, né? Tem aquele ditado que religião, que política, que futebol não se discute, né? Que é um ditado burro, né? Porque se você não discute alguma coisa, você não tem como melhorar isso, né? Então esse ditado tem que ser colocado no lixo, porque ele não serve para nada. Só serve para quem está no poder, né? Então muita gente não gosta que se critique religião, né? Porque religião faz bem para elas. Ela é uma fonte de conforto emocional para essas pessoas, né? Só que outras pessoas gostam de discutir porque religião faz mal para elas, né? Elas já foram prejudicadas de alguma maneira por causa da religião, né? Então é interessante falar isso, né? Então o tema é o seguinte: a religião faz mal? Por que a religião faz mal, né? Então depende do ponto de vista. Do ponto de vista da pessoa que está recebendo o conforto emocional daquela crença, a religião não faz mal. Vamos pegar, por exemplo, o cristianismo, que é a religião mais popular aqui no nosso país, no mundo ocidental pelo menos, né? A pessoa que procura o cristianismo, ela procura conforto emocional, né? Geralmente na hora de desespero que a pessoa vai para o cristianismo, né? E ali acha o conforto, realmente acha, né? Geralmente ou é nesse momento de, digamos, fraqueza emocional, ou por tradição, imposição da família, que a pessoa entra na religião cristã. Então o que acontece? Para essa pessoa que acha conforto, que encontra forças no cristianismo, na crença cristã, a religião faz bem, a crença cristã faz bem, né? Então vamos focar um pouco no cristianismo, né? Porque, como eu falei, é a crença mais popular, mas isso pode valer para outras crenças também, muitas vezes, né? Mas, por exemplo, o cristianismo, ele é uma série de ideias, né? Na verdade, todas as religiões muito antigas são um conjunto de ideias, não é só uma fonte de conforto, né? Os antigos usavam a religião para tudo, para explicar como a realidade funcionava, para conseguir conforto emocional. A religião servia como código moral, servia como um guia para organizar a política, né? Então ele servia para várias coisas, né? Era um conjunto de ideias, um agregado de ideias, né? Só que com o tempo a religião ela foi ficando em desuso em algumas partes. E hoje em dia, por que a religião ainda existe? Por que as pessoas ainda buscam a religião se ela já foi ficando em desuso? Várias partes da religião cristã, por exemplo, já não são usadas. Várias ideias da religião cristã já não são usadas. Então, por que ela ainda é popular? Justamente por essa parte. Talvez seja a última parte que mantém o cristianismo popular no mundo atual, que é o conforto emocional que ele proporciona. Então, para a pessoa que recebe o conforto emocional, a religião cristã é boa. Ela só traz coisa boa. Por quê? Ela só vê o seu lado. Perceba que é uma visão egoísta de mundo. Ela recebe aquele conforto emocional que ela recebe todo dia quando vai orar para o seu Deus e tal. Ela chora, ela se abre todinha para o seu Deus e diz todas as coisas ruins. É mais ou menos como uma consulta psicológica sem que você pague nada, né? Quer dizer, você paga depois no dízimo, né? Mas enfim, é como se fosse uma consulta psicológica que você pode fazer todo dia, né? Então é uma coisa muito boa. Eu já vi funcionar. Eu já fui cristão, já fui evangélico, não sou mais, né? Então eu já vi funcionar como já vi como funciona, né? O conforto emocional. E isso é que prende as pessoas, né? Isso é que mantém o cristianismo popular. Mas aí essa pessoa que recebe o conforto emocional, ela só vê a sua parte. É uma visão egoísta de mundo. Ou seja, me conforta, então é isso que importa. Não interessa se a religião cristã faz mal às outras pessoas. Me conforta, então tá bom, né? Então ela vai tentar sempre buscar argumentos que defendam essa crença. E uma das características principais de pessoas que têm crenças fortes, não são apenas crenças sobrenaturais,
é que ela só vê aquilo que é bom para sua crença, né? Aquilo que é favorável à sua crença, e desprezam aquilo que não é. Qualquer ideia, qualquer argumento que seja contra um dogma fundamental da sua fé vai ser visto como uma coisa errada, né? Então, é uma característica muito interessante, né? Como eu falei, não é exclusiva dos religiosos. Você que tem uma crença muito forte, você não recebe muito bem argumentos que vão contra a sua crença. Isso é normal de toda pessoa que tem crenças muito fortes. Então o que acontece? A pessoa que recebe o conforto emocional, o cristão que recebe o conforto emocional, ele está satisfeito com o cristianismo. Porque o cristianismo está dando para ele aquilo que ele quer, o conforto, a ajuda para lutar no dia a dia, né? Para ter esperança e tal. Então, só que, como eu falei, a religião é um agregado de ideias, né? Então, tem outras coisas além do conforto emocional na religião cristã, no caso que a gente está falando. Né? Tem códigos de moralidade, tem algumas visões de como a política deveria acontecer, né? Tem explicações de realidade, né? Como eu falei, os antigos usavam a religião para tudo. Só que o que acontece? Todas essas ideias, elas estão ultrapassadas, né? Elas já não estão em uso, né? Pelo menos pela elite intelectual do mundo, digamos, que hoje em dia são cientistas e filósofos. Então o que acontece? A pessoa, quando recebe o conforto emocional dessa crença, ela recebe todas essas ideias que vêm junto com o conforto emocional e acha que essas ideias estão certas. Ela acolhe todas as ideias que a religião traz para ela, aquela religião que traz conforto emocional para a vida dela. Então todas as ideias de explicação de realidade, de moralidade e tal, ela acha que é certo. Por quê? Porque vem daquela mesma fonte que traz o conforto emocional. No caso, a religião cristã seria Deus. Porque os cristãos acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então a Bíblia tem várias coisas. Fala sobre organização política, dá conforto emocional. Ela tenta explicar como a realidade funciona, porque como eu falei, os antigos usavam para várias coisas. Aí o que acontece? O religioso ele começa a adotar ideias ultrapassadas de moralidade, de política e explicação de realidade. Então esse é o mal. E por consequência, o que acontece? O religioso cristão, por exemplo, ele começa a achar que é aceitável a ideia da mulher ser submissa ao homem, por exemplo. Por quê? Porque está lá no livro sagrado. Esse mesmo livro sagrado que traz conforto emocional para ele, que ele acredita que é inspirado pelo Deus dele. O Deus traz conforto emocional. Sempre é bom bater nessa tecla do conforto emocional. Que isso que vai fazer a gente entender direito porque que religioso aceita tantas ideias estranhas. Então lá na Bíblia vem dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem. Então hoje em dia a gente está lutando contra isso. A mulher tem que ser igual. Não tem por que a mulher ser submissa a nenhum homem. A mulher é tão capaz quanto o homem de administrar uma casa. Está no mesmo nível do homem. Não é inferior ao homem, não deve ser submissa ao homem, em hipótese nenhuma. Isso é uma luta que as mulheres vêm travando aí algumas décadas. E a gente está lutando com isso. Só que aí vem uma religião extremamente popular, que é a fonte de conforto emocional para bilhões de pessoas, que diz, que o livro sagrado dessa religião diz que as mulheres têm que ser submissas. E o que acontece? As pessoas aceitam. Eles começam a aceitar todas as ideias que vêm junto com essa crença. Então esse é o grande perigo. É o efeito colateral. A religião cristã, como eu falei, não é só uma fonte de conforto. Só que na hora que a pessoa está desesperada, ela procura o cristianismo só para isso, para achar conforto em sua vida. Só que como consequência vem uma série de ideias que ela não esperava, o que ela não aceitava antes. E o que acontece? A religião cristã diz, que a mulher tem que ser submissa ao homem, e o cristão aceita. As mulheres aceitam. Veja como é que funciona. A lavagem cerebral começa. Em nome do conforto emocional, a mulher cristã aceita ser submissa ao homem. Por quê? Porque o livro sagrado dela diz: essa mesma fonte de conforto emocional é a mesma fonte que diz que ela tem que ser submissa ao homem. E o que ela faz? Ela aceita. Essa mesma fonte de conforto emocional diz que o homossexualismo é totalmente proibido. O que ela faz? O que a pessoa faz? Ela aceita isso. Então, na cabeça dela, o homossexualismo simplesmente é errado. No Velho Testamento, inclusive, o homossexualismo
é passível de pena de morte, né? No Novo Testamento não. O apóstolo Paulo, ele diz que é errado e tal, só que não fala nada sobre morte. E aí então o religioso simplesmente não aceita o homossexualismo. Por quê? Porque aquele livro que ele considera sagrado, que ele acredita que foi inspirado pelo seu Deus, diz que o homossexualismo é errado. Então, ponto final. A fonte de conforto emocional dele diz que o homossexualismo é errado. Então ele simplesmente não aceita. E aí tem a intolerância a todas as outras crenças. As religiões monoteístas, elas sempre deram dor de cabeça para todas as outras crenças. É uma coisa histórica isso. O cristianismo não poderia ser diferente, né? Eles são as religiões monoteístas são altamente intolerantes, com algumas exceções históricas, né? Mas em geral as religiões monoteístas sempre deram dor de cabeça para as outras pessoas das outras crenças. Isso no Egito, lá no Israel, o islamismo e por aí vai. O cristianismo não é diferente, né? Hoje em dia, os cristãos se voltam mais contra as minorias de religiosos, né? Eles não batem de frente com outras religiões muito fortes, por exemplo. Por exemplo, se você vê os evangélicos, eles não saem dizendo nas ruas aí que quer dizer, na televisão, que os católicos são um bando de, sei lá, sem noção, que são um bando de idólatras e tal. Os que falam isso, né, acabam causando grande polêmica, né, e acabam saindo, né, meio um pouco saem da vida pública, ou às vezes, sei lá, perdem um pouco de espaço. Por quê? Porque a religião católica aqui no Brasil, ela é muito popular, então o evangélico ele não fala nada contra, né. Eu falo evangélico porque os evangélicos hoje estão mais radicais que os católicos, né. E o que acontece? O religioso ele se volta mais contra as religiões que são minorias, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal das religiões africanas que sofrem mais, né? Os ateus também, né? Que sofrem mais que o pessoal evangélico, né? Acho que o pessoal católico tá mais leve hoje em dia, né? Por incrível que pareça. Né? Então, essa intolerância a todas as outras crenças do mundo sempre traz problemas para a sociedade, né? Os religiosos monoteístas têm uma grande dificuldade em conviver pacificamente com outras crenças, né? Muitos deles se acham superiores moralmente, acham que sabem a verdade e que sabem de coisas que as outras pessoas não sabem e tal, e tudo aquilo ali. Então, todas essas ideias começam a causar problemas para a sociedade, né? Então, por exemplo, como eu falei, a Bíblia ela tenta explicar como a realidade funcionava, né? Só que o método que os religiosos usavam para explicar a realidade era um método antigo, ultrapassado, cheio de falhas, né? Crenças e interpretações pessoais que geralmente são quase absolutas, né? As pessoas geralmente não gostam de achar que as suas interpretações pessoais estão erradas, né? Então, basicamente, essa era o método que os religiosos usavam, né? Depois foi sofisticando e tal, só que ainda é extremamente falho, né? E aí o que acontece? Você vê no meio acadêmico, né, a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso, essa parte é interessante. No meio acadêmico existe um outro meio, né, de acadêmicos, de cientistas que são religiosos, né, que defendem todas as ideias religiosas e tentam passar a ideia para os cientistas do mundo de que as ideias religiosas da crença deles apenas, são verdadeiras, né? Que Deus existe, que a Arca de Noé foi uma coisa real, que a Bíblia só diz a verdade. Então, aí nesse ponto a gente vê a parte da evolução contra o criacionismo, né? Por uma coincidência impressionante, né, os únicos cientistas que são contra a evolução são cientistas que são cristãos ou de religiões abraâmicas, né, por uma coincidência impressionante, né? Para a comunidade científica, a evolução é um fato comprovado já geneticamente, em termos de fósseis, em termos de geologia e pá. Ela já é um fato comprovado, né? Menos para os cientistas cristãos, né? E na cabeça deles, como eu falei, nenhuma ideia que vá contra os dogmas da sua fé é aceita. Os cientistas cristãos levam isso a sério e tentam usar, né, a ciência para comprovar, né, que a sua fé é verdadeira, né?
Então, como essa dependência emocional do religioso se perceba como traz uma série de problemas para a sociedade ao redor. Né? Por quê? Porque, como eu falei, a religião é um agregado, né, de ideias. E várias dessas ideias são ultrapassadas. Né? Só que o religioso não está ciente dessas ideias quando aceita a crença, aquela crença religiosa. Porque ele está buscando apenas o conforto emocional, apenas isso. Depois é que ele vai recebendo as ideias da religião. E já é tarde demais, porque ele já se tornou um dependente emocional. Ele precisa daquela crença, né? Não é questão de gosto, ou que ele quer, não. É porque ele precisa mesmo, é necessidade. Ele não sabe mais viver sem o conforto emocional que aquela crença traz. Né? Então, em nome desse conforto emocional, ele passa a aceitar todas essas ideias que a religião tem junto. Né? Traz junto, né? A explicação da realidade, padrões de moralidade, explicações políticas, por exemplo, como a monarquia nasceu na Europa, por exemplo, que tinha a ideia de que Deus escolhia um carinha para governar, né? Lá na Bíblia ele escolheu Saul, escolheu Davi, pá. Aí o pessoal da Europa se baseou nisso, né? E o que acontece? Hoje em dia tem uma ideia melhor do que a monarquia, que é a democracia, né? Não é Deus que escolhe um governante, é o povo que escolhe. Pelo menos nesse ponto, os religiosos eles não enchem muito o saco, eles realmente admitem que a democracia é melhor. Mas existem outros pontos que eles ficam atazanando, né? Por exemplo, eles estão infernizando a vida dos homossexuais, eles não querem que os homossexuais recebam os mesmos direitos que o pessoal heterossexual. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal está querendo moldar a família, né? Ou seja, eles querem impor a visão de família deles para toda a sociedade, né? Aquilo que é certo, né? A família certa, homem, mulher, né? Tem que ser protegida por lei. O resto não, o resto é resto. Né? Ou seja, eles querem impor a visão deles de acordo com a religião que eles possuem. Então perceba como a dependência emocional das pessoas em relação a uma fé traz uma série de problemas. Porque, como eu falei, a religião a cristã, no caso, né, especificamente, ela não é só uma fonte de conforto, ela é um agregado de ideias. Infelizmente, o religioso acolhe todas essas ideias ultrapassadas de explicação da realidade, ideias ultrapassadas de moralidade, ideias ultrapassadas de política, por exemplo, né? E tenta impor para a sociedade hoje em dia. É por isso que você vê cientistas religiosos enchendo o saco da comunidade científica, tentando bater de frente com a imposição, né? É por isso que você vê religiosos enchendo o saco da comunidade homossexual, tentando impedir que os homossexuais consigam seus direitos. Você vê religiosos enchendo o saco, tentando impor um conceito de família para toda a sociedade. Né? Porque uma coisa é você ter uma opinião pessoal. Né? Se você acha que, sei lá, fazer sexo no casamento é errado, inclusive a Bíblia diz que é errado, né? Mas a maioria dos cristãos também nem liga para isso. É um tema interessante, outro tema que a gente tem que debater depois. Por exemplo, se o seu livro sagrado, da sua crença, diz que o homossexualismo é errado, beleza, então você não seja gay. Né? Então que a sua comunidade não seja gay, né? Só que algumas pessoas, infelizmente, os extremistas geralmente têm essa visão, eles não se dão por satisfeitos em apenas viver de uma determinada maneira. Eles querem impor seu modo de vida para toda a sociedade. Que eles acham que é o certo, aquilo ali é o certo. E querem que toda a sociedade viva de maneira certa. E aí você vê os religiosos tentando impor padrões para todas as pessoas da sociedade. E aí nesse caso, os homossexuais eles acabam recebendo problemas. As pessoas são um pouco diferentes, né, do padrão que as pessoas conservadoras tentam impor. Em uma sociedade, né, multicultural, né, com vários tipos de sexualidade, né, em uma sociedade extremamente plural como é a nossa hoje em dia, isso traz muitos problemas. Né? Infelizmente, muitas dessas pessoas têm problemas em conviver com a diversidade. Na cabeça deles, todas as pessoas têm que viver de acordo com o que eles acham que é o certo, né? O que não é o ideal, né?
O ideal numa sociedade democrática, né, é que todas as vozes, né, de todos os grupos sejam ouvidas para aí você fazer uma lei, né, fazer leis, né, que abriguem todos esses grupos, né. Não um grupo específico dizer como toda a sociedade deve viver, né. Infelizmente, alguns grupos tentam impor ainda seu padrão e a gente tem que lutar contra esses grupos que acham que são defensores da moralidade da sociedade sem que ninguém os tenha eleito, né? Mas infelizmente, como eu falei, é uma visão um pouco egoísta e se eles acham que são, então eles são e acabou. Então veja, por que esses grupos defendem todas essas ideias problemáticas? Por quê? Porque todas essas ideias vêm da fonte que traz o conforto emocional deles. E se essas pessoas não fossem dependentes emocionais da fé cristã, por exemplo? Você não veria pessoas defendendo o criacionismo, porque a maioria não, todos os cientistas praticamente que defendem o criacionismo são protestantes, né? Você não veria cristãos trazendo esses problemas, né? Você não veria pessoas trazendo tantos problemas para os homossexuais, né? Se que existem pessoas que não são cristãs, mas que também não concordam com o homossexualismo, né? Mas seria um número muito menor de pessoas que trariam problemas para os direitos dos homossexuais, né? Você veria talvez um machismo um pouco reduzido, né? Porque o cristianismo alimenta o machismo, né? O cristianismo tem muito machismo. Você veria uma série de problemas acabando, né? Mas como eu falei, né? O cristianismo é um agregado de ideias, né? Não é apenas uma fonte de conforto emocional para você. Né? Então, respondendo a pergunta do vídeo, a religião faz mal? No caso, algumas fazem mal, porque junto com o conforto emocional que elas trazem, né, elas trazem uma série de ideias que são ultrapassadas. Né? E pelo fato do religioso ser um dependente emocional dessa fé, ele acha que as ideias que vêm junto com essa religião têm que ser colocadas hoje em dia. Né? Só que essas ideias são ultrapassadas. Né? Então, por exemplo, na religião cristã, a Bíblia diz que é proibido fazer sexo antes de casamento, que é errado fazer sexo antes de casamento. A Bíblia diz que é errado você se masturbar. A Bíblia diz que o ideal é que você não se divorcie, né? Aí abre uma exceção, que o único caso em que você pode se divorciar é no caso de ser traído, né? Ou seja, você perceba que são ideias a respeito da sexualidade, por exemplo, bem atrasadas, né? Mas que essas pessoas acolhem, né? E pior, se acham melhores por acolher essa moralidade. Muitos dessas pessoas, né, muitos evangélicos, por exemplo, se acham superiores, se acham melhores, né, moralmente superiores, porque acolhem essas ideias de milênios atrás. Né? Então, esse é o grande problema. Né? Se você tiver a consciência de que a sua religião não é só uma fonte de conforto, mas que possui uma série de ideias ultrapassadas, já é um começo. Né? Todas as religiões fazem mal? Todas as religiões fazem mal? Não, existem algumas religiões que não trazem tantos problemas, como o budismo, por exemplo. Né? Eu não sei se o budismo traz tantos problemas para as outras crenças, mas enfim. Se a religião cristã não tivesse machismo, se a religião cristã não tentasse, ou pelo menos se os cristãos aceitassem, que a forma como o cristianismo tenta explicar a realidade é ultrapassada, né? Se os cristãos aceitassem a tolerar e a respeitar as outras crenças, né? Já seria um passo. Né? Porque a ideia de você conseguir conforto emocional através da crença em Deus não é um problema em si. O problema são todas as ideias que vêm junto com isso. Né? Você é contra Deus e tal. Não, são todas as ideias que vêm junto, que são ruins. Né? Então é por isso que é complicado para o religioso entender porque as outras pessoas são contra essas ideias. Porque as pessoas muitas vezes não são contra algumas coisas do cristianismo. A pessoa que recebe o conforto emocional do cristianismo, ela não entende. Como essas pessoas podem criticar Deus e tal, Deus só faz bem. Aí você vê uma visão egoísta de mundo. Né? Como eu falei no começo, o cristão recebe conforto emocional, então isso que importa para eles. É uma visão egoísta.
Mas, infelizmente, no cristianismo existe uma série de ideias ultrapassadas que trazem grandes problemas para outros grupos na sociedade. Cientistas, homossexuais e todas as pessoas diferentes do padrão cristão, né? Infelizmente. Então, quer dizer o quê? Ah, que a religião é ruim e acabou? Não, eu não concordo com essa visão, né? Acho que uma religião ela não traria problemas para a sociedade se ela não tivesse uma série de ideias preconceituosas, né, e ultrapassadas, como o cristianismo possui. Se essa religião apenas traz conforto emocional, mas não impõe para você um padrão de moralidade, não impõe uma explicação de realidade, por exemplo, não diz para você que você é melhor do que as outras pessoas só porque você acredita no que acredita, né? Não chama o seu Deus de verdadeiro, né? Se auto-intitula melhor do que os outros, mais verdadeiro que as outras pessoas, né? Essa é uma religião que não traria problemas para ninguém. Eu não sei se existe algum tipo de crença assim, né? Mas infelizmente as religiões monoteístas elas trazem problemas. Por quê? Porque elas se auto-intitulam como as únicas verdadeiras, né? Então o padrão que elas dizem que é verdadeiro deve ser imposto a todas as outras. E aí acabam entrando em conflito com toda, né, a pluralidade de pessoas que existe no mundo, né? Infelizmente. Então uma religião que não traria problema para a sociedade é uma religião que não traga ideias ultrapassadas, né? De moralidade, de explicação de realidade, que religião não deve explicar a realidade, porque é ultrapassado o método religioso, né? O método científico, o método racional é muito mais eficaz, né? Não tem que explicar a realidade, né? Porque não funciona muito bem. Né? Então uma religião que não traga mal para a sociedade é uma religião que não traga ideias ultrapassadas, né? E que não imponha nenhum padrão para as outras pessoas, né? Que traga apenas conforto para você. Né? Se houver uma religião assim, ótimo. Se não houver ainda, né? Então que alguém funde aí, ou que pelo menos melhore as religiões que existem. Né? Como eu falei, a ideia central do cristianismo de você adorar a Deus não tem nenhum problema. O problema são todas as outras ideias que são problemáticas, que são ruins, que são ultrapassadas, né? Que trazem problemas para vários setores da sociedade. Beleza? Então, galera, até a próxima aí. Valeu!